Sexo, sexualidade e sexualismo é o assunto que vamos tratar hoje com o terapeuta transpessoal Lacordaire Abraham Fayad. A mensagem do Momento Espírita tem o título Amor, Essência Divina. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 200, encontramos: tem sexo os espíritos? Respondem os imortais: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Sendo assim, por que o ser humano está tão preso ao sexo e à sexualidade? E a homossexualidade? Como entender? Lacordaire Abraham Fayad, que é psicoterapeuta transpessoal, vai nos falar sobre sexo, sexualidade e sexualismo, depois de vermos o Momento Espírita. Contou-me uma amiga a experiência vivenciada recentemente. Disse que houvera ido a São Paulo visitar a mãe doente e narrou: quando me sentei na poltrona do ônibus, retornando, pensando nas tantas horas de viagem pela frente, fiquei desanimada. Pensei que no dia seguinte, pela manhã, cansada, teria extensa agenda para cumprir até às 19 horas. Decidi dormir. Tentei fechar meus olhos e disse para mim mesma: descansa. Não consegui. Olhei à minha frente e vi o trânsito caótico, as lanternas vermelhas, os piscas acesos. Ultrapassagens perigosas, buzinas enlouquecidas, todos desesperados para chegar em casa. Jovens fazendo malabarismos, arriscando suas vidas por alguns trocados. Pensei comigo mesma: isto é São Paulo, a cidade onde todos correm, onde vivem e amam. Fechei novamente os olhos e mais uma vez tentei descansar, sem conseguir. Então a memória foi reprisando cenas recentes. Vi aquele sorriso envelhecido que a vida sofrida deixou marcado com suas rugas. Aquele sorriso lindo e, junto com o sorriso, aquele abraço apertado. Abraço apertado, acompanhado da frase: você? É você, minha caçulinha? Você veio me ver? Nesse momento esqueci todo o cansaço. Diante do seu sorriso, do seu abraço e das suas palavras, percebi que um mal de Alzheimer ainda não afetou a parte do registro em que eu existo. Sinto que a luta com os remédios e o nosso carinho continua dando resultado. Esqueci todo o meu cansaço e percebi que, se fosse para fazer tudo de novo, faria 1000 vezes e mais 1000 vezes, igualzinho. Enfrentaria horas de ônibus 1000 vezes, só para ver minha mãe sorrir e para lhe responder: sim, mamãe, sou eu, a sua caçulinha. O amor, sendo o sentimento por excelência, faz sua morada no eu imortal. É espiritual, por isso mesmo, imperecível. O amor que une almas afins não mede sacrifícios, não se deixa turvar pelos desafios da vida física. O amor filial, revestido de carinho, atenção, dedicação, faz o coração materno bater mais forte. Pode fazer lembranças queridas desabrocharem e perfumar almas saudosas, sequiosas de um toque, de uma palavra, de um gesto. O amor materno, tido como o mais puro e sagrado amor concebido na terra, merece toda a nossa gratidão, nossa reverência, nossos sacrifícios. Amar verdadeiramente é ventura vivenciada por corações que sabem planar além das amarras materiais. Corresponder ao amor que nos é dedicado é vibrar na mesma faixa de intenções, é sintonizar na mesma onda vibratória. Quando as almas sintonizam, os corações batem uníssonos,
nem os Alzheimers da vida impedem que se reconheçam. Amor, essência divina, perfume dos corações neste mundo de ilusões. Haverá quem o defina? Amor, essência divina, é o título desta mensagem que está no CD Momento Espírita, produzido pela Federação Espírita do Paraná, de número 29. Agora vamos conversar com Lacordaire Abraão Fayad, psicoterapeuta transpessoal, presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, sobre sexo, sexualidade e sexualismo. Olá, Lacordaire, é uma alegria muito grande ter você no programa hoje. Sabendo do seu conhecimento a respeito do assunto, nós gostaríamos que você nos falasse sobre a diferença entre sexo, sexualidade e sexualismo. De forma muito simples, sexo está ligado à nossa morfologia, masculino, feminino. Sexualidade está ligada às nossas energias genésicas, às nossas energias sexual. Todos nós trazemos essas energias conosco. E o sexualismo, ismo quer dizer culto ao sexo. Então essa a definição, nós vamos encontrar um livro muito interessante da editora Espiritizar, que é Sexualidade e Saúde Espiritual. Nós vamos adentrar de forma mais aprofundada neste assunto e vamos encontrar muitas respostas. E por que o ser humano está tão preso ao sexo e ao sexualismo? Nós somos seres eminentemente com sede de amor. João já dizia, Deus é amor. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós não nos atendemos amorosamente, com foco nas questões essenciais da vida, a psicologia ela é muito clara. A gula, o sexo desvairado, a compra compulsiva, vem substituir, entre aspas, aquilo que nós não estamos nos dando amorosamente. Então, quando nós nos dessintonizamos do nosso foco essencial, nós vamos para a superficialidade. E hoje nós estamos vivendo um momento na sociedade como um todo, num convite muito grande para irmos para essa superficialidade. Eu quero o último celular de moda, eu quero ver a melhor fotografia no Facebook. E aí nós vamos perceber que nós estamos voltados de um convite muito forte ao ter humano em detrimento ao ser humano. E quando nós nos distanciamos da essência, o que acontece? O corpo é feito de água, tem sede de água. O espírito é feito de amor, nós temos sede de amor. Então nós estamos buscando muitas vezes nos atender desta forma, nesses apelos que nós estamos vendo, principalmente através da mídia. É como se alguém estivesse com sede, num barco, no mar, rodeado de água, mas não atende à sua sede. Porque o que vai realmente atender à nossa sede é o que Jesus disse à samaritana, eu tenho a água da vida. Então nós somos seres eminentemente conscienciais. Dentro de nós existem todas as qualidades necessárias para nos fazermos felizes. E quando nós nos desintonizamos de nós, nós buscamos fora. Daí o grande culto ao sexo ou ao sexualismo. E como nós devemos entender a importância do sexo e da sexualidade em nossas vidas? De grande importância. Joana de Ângeles coloca no livro SOS Família, na relação familiar, quando o casal tem uma sintonia amorosa, respeitosa, nós vamos perceber que toda essa relação, ela permeia essa troca de energia. O André Luiz dá um exemplo, colocando que a planta, a semente, ela faz sexo com a terra, surge a planta. Então, o que é o espírito do sexo? É troca. Então, quando o casal age de forma respeitosa,
de forma amorosa, nesse desenvolvimento da simpatia, da empatia, da amizade, Joana de Ângeles tem o cuidado de dizer que quando este casal mantém uma relação sexual, nessa troca de energia, há um equilíbrio dos fluxos energéticos do perispírito. Então é um momento onde nós vamos encontrar no Evangelho os dois uma só carne. Porque naquele momento, a energia ânima e a energia ânimos, elas se fundem e há um equilíbrio porque nós trazemos as duas polaridades. Conforme diz Carl Gustavo Jung, o ânima é essa energia, esse quanto energético feminino que todo homem traz dentro de si. O ânimos, este quanto energético masculino que toda mulher traz dentro de si. E quando nós vamos estudando a lei da reencarnação e essa viagem evolutiva, nós vamos entender. Nós vamos encontrar muitas mulheres com uma determinação viril, sem qualquer conflito de sexualidade, que é a energia ânimos. E nós vamos encontrar determinados homens com toda uma delicadeza, uma afetividade, um envolvimento afetivo nas relações, sem qualquer conturbação sexual. Então, o sexo desempenha um papel fundamental e importante nas relações dos casais. Uma questão relacionada à nossa vivência. Nós vivemos dias em que o erotismo apresenta graves acidentes morais na área do sexo. Por que isso acontece? Ivone, Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, na questão 459, interfere os espíritos da nossa vida em nossos pensamentos? E os espíritos então nos respondem que muito mais do que nós imaginamos, de tal forma que são eles quem nos dirigem. Então nós vamos perceber que nós, enquanto encarnados, estamos também em permanente comunicação com os desencarnados. E quando nós não trazemos conosco essa grande proposta que a doutrina espírita nos traz da autoconscientização, que nós vamos encontrar na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando o Santo Agostinho coloca o conheça a ti mesmo, nós então vamos para a superficialidade. E o erotismo vem justamente ganhando campo em virtude desse nosso distanciamento da nossa essência. E isso mexe profundamente, porque as nossas energias genésicas, ou a energia sexual, é uma energia criativa. E quando nós nos entregamos a esses comportamentos, nós estamos também entrando em sintonia com ondas mentais, como já dizia o apóstolo Paulo, estamos envoltos por uma nuvem de testemunhas, espíritos que se encontram nas regiões profundas dessas tormentas, e nós então nos retroalimentamos. Nós emprestamos a nossa energia genésicas enquanto encarnados e eles também nos estimulam psiquicamente e emocionalmente acessando as nossas matrizes. Daí a importância do que nos disse Jesus: vigiai e orai para não cairmos em tentação. O fato de um espírito que viveu em um corpo feminino renascer em um corpo masculino pode levá-lo à homossexualidade? Não, porque a reencarnação é uma lei de amor. E nós, antes de reencarnarmos, todos nós passamos por um processo de adaptação à morfologia que nós vamos estar ocupando, estudando, inclusive, profundamente as funções daquele corpo que nós vamos ocupar. Quando nós ouvimos que, em virtude da pessoa ter sido homem em outra encarnação, e agora no corpo feminino eles trazem os conflitos sexuais, ou vice-versa, aqui nós tivemos, enquanto mulher, e agora trazemos, enquanto homem, as conturbações da sexualidade, não é pela reencarnação ou pelo corpo que nós estamos ocupando. Porque a psicologia, dentro de uma visão profunda, a psicologia profunda, todos os nossos conflitos eles são de ordem do espírito. Nós vamos ver a Sagioli, nós vamos ver Stanislav Grof
Nós vamos ver Joana de Ângeles trazendo na série psicológica que esses conflitos são do espírito. Então, a homossexualidade é uma experiência desafio que nós trazemos em virtude do mau uso da nossa energia genésicas, como alguém usou mal o dinheiro, quem usou mal o poder, reencarna diante de um campo, diante de um estágio, para que ele possa desenvolver as suas experiências, desafios, as transformando em experiência e aprendizados. Então, a homossexualidade, ela está na ordem da expiação. Expiar, a própria palavra, o radical da palavra ex, quer dizer extrair, pia, quer dizer pureza, da ação. Esse é o convite. Então, nós somos convidados a nos trabalhar amorosamente. Ora no corpo masculino, ora no corpo feminino, porque conforme na questão 200 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se o espírito tem sexo, e os espíritos colocam que não. Então, morfologicamente, não. Agora, nós trazemos uma identidade genésica. Por exemplo, Joana de Ângeles, por que ela se apresenta enquanto mulher? Por que o Dr. Bezerra se apresenta enquanto homem? Esta é a identidade genésica, não a identidade sexual. Então, nós vamos ver que o homossexualismo, ele está na ordem do processo que eu reencarnei, com todo esse compromisso para que eu pudesse expiar, ou por estar passando pela prova, para poder me reajustar energeticamente, psiquicamente, psicologicamente, emocionalmente, enquanto espírito imortal. E quando o espírito renasce com tendência homossexual, como ele deve agir? Deve agir como nos orienta a nossa doutrina espírita. Diante de qualquer situação, como alguém na área da gula, como alguém na área da maledicência, como alguém na área do orgulho, da vaidade, da presunção, sempre buscando, como também nos coloca Santo Agostinho, quando pergunta a Allan Kardec qual a forma, um meio prático para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem. Então, Santo Agostinho nos dá realmente uma metodologia prática, factível. Fazei como eu fazia. Passava em revista todas as minhas ações. Passar em revista não é autocensura, não é autocrítica. Passar em revista é você se autoacolher nos conflitos que você traz, ou diante das situações que você agiu e que percebeu que agiu indevidamente, se respeitando enquanto espírito imortal, aprendiz da vida, criado com uma destinação inevitável, que é a felicidade. E Joana de Ângeles vai um pouco mais além quando ela diz: somos espíritos imortais, filhos de Deus e herdeiros do universo. E ninguém tira de nós essa condição. Então devemos proceder como Jesus nos ensinou. Buscar fazer ao próximo aquilo que gostariam de fazer a nós mesmos, buscar nos amar, e para que possamos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Então, sem crítica, sem censura, sem recriminação, nos tratarmos como o nosso anjo de guarda nos trata. Antes de reencarnarmos, ele já assumiu um compromisso de paternidade, de velar por nós. Então, é nos tratar com todo esse carinho, com todo esse respeito que nós merecemos de nós mesmos, porque de Deus ele já nos concedeu. Então, nós devemos entender que o desenvolvimento da sexualidade saudável é uma prova que o espírito tem que passar? Com certeza, Ivone, porque nós caminhamos para o amor. Como todo rio da nascente vai para o mar. Então, nós vamos perceber que não só na área da sexualidade, mas em todas as áreas nós somos colocados em campo de estágios, a mesma semelhança do aluno que quando na faculdade ele é colocado no campo de estágio para sedimentar os valores que ele aprendeu na faculdade. O espírito imortal, ele reencarna nos meios necessários e com todo aquele caldo cultural para que ele possa desenvolver os valores éticos e morais. Por isso que Jesus, diante da mulher adúltera ou da mulher carente afetivamente,
Ele não entrou em conceito de certo ou errado. Ele buscou unir texto e contexto. O texto é que ela seria apedrejada e foi apanhada em adultério. Mas Jesus, com esta visão amorosa, essa visão global, para uma ação focal, o que ele fez? Nos mostra texto e contexto. Em que contexto que ela estava adulterando? Ali estava a adúltera. E o adúltero onde estava? Porque a lei era machista. Mas em nenhum momento ele apontou A ou B. Ele fez questionamentos. Aquele que tivesse nenhum pecado, atire a primeira pedra. E foi saindo um a um. Porque no âmago da consciência de cada um sabia o que eles estavam fazendo. E depois a mulher lhe pergunta, cadê aqueles que lhe condenavam? Ele sabia ou não que havia ido? Mas para que ela sedimentasse a consciência daquele momento. E depois de acolhê-la respeitosamente, ele diz, vá, pense, não tornes a fazer para que não lhe suceda o pior. Em outras palavras, ele diz, pense bem, o que essa situação quer te dizer? Por que você está nessa situação? E o que você quer para a sua vida? Esse é o nosso procedimento dentro de qualquer conflito que nós tenhamos conosco. Em João 8:32 está anotado, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que temos a missão de conhecer para nos aproximarmos de Deus? Nós vamos encontrar, Ivone, na questão 115 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores se Deus criou espíritos bons e espíritos maus. E na resposta os espíritos dizem que nós somos criados simples e ignorantes. Simplicidade desprovido dessa complexidade que hoje temos de raciocínio. Você pega uma criança aí de 2, 3 anos, está dominando um celular. Imagina a complexidade de raciocínio que essa criança já trouxe. E ignorantes da verdade. E a verdade nós vamos encontrar também numa outra questão do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta onde está escrito a lei de Deus, na questão 621. Ele diz na consciência. Então, a verdade, e também ainda na resposta 115, coloca aqueles que se entregaram dóceis às leis e à verdade, conseguiram avançar. E aqueles que se rebelaram, vem a dor e o sofrimento. Então, o que é a verdade que Jesus estava dizendo? A verdade é o entendimento das leis e trabalhar no desenvolvimento das virtudes, que Allan Kardec trabalha muito bem na parte terceira do Livro dos Espíritos. Nós temos 3 níveis de conhecimento: o conhecer a verdade, o sentir a verdade e o vivenciar a verdade. E é isso que Jesus então nos colocou, que João registra. Lacordaire, nós queremos agradecer a sua presença, por ter aceito o nosso convite e desejamos tê-lo muito em breve conosco. Somos nós que agradecemos, com todo carinho, essa oportunidade tão sublime deste trabalho da divulgação da doutrina espírita. Emmanuel nos coloca que a maior caridade que nós podemos fazer conosco primeiro, porque o bem faz bem primeiro a quem faz bem, e quando o bem não está fazendo bem a quem está fazendo bem, muitas vezes não é um bem, é um pseudo. Então ele diz, a maior caridade que nós podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Porque lá fora há muita dor, há muito sofrimento, há muita angústia, há pais matando filhos, filhos matando pais. Nós estamos vendo famílias se lançando em embarcações frágeis, em busca de refúgio a países desconhecidos. E a doutrina espírita, ela é a água da vida. E nós, aqueles que já a sorvemos, não podemos colocar a candeia debaixo do alqueire. Essa é a nossa gratidão. Agradecemos a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco. Esperamos tê-los conosco no próximo programa e muita paz a todos.